Oi, som. Oi, testando. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos voltando agora os nossos cultos. E bom estarmos aqui, agradecendo, louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle, porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos neste momento, Pai, colocar as nossas vidas na Tua presença, pedindo a Deus que o Senhor conduza esse culto que é destinado ao Senhor, Pai, porque só o Senhor, Pai, merece toda a honra e merece toda a glória. Nós queremos, ó Deus, colocar a vida da nossa igreja, Pai, cada irmão, aqueles que também que não podem estar aqui hoje, que o Senhor possa visitá-los, possa cuidar deles nesse tempo dessa pandemia. Existem muitos idosos, Pai, que certamente estão desejosos de vir à Tua casa, mas por esse motivo não estão podendo vir, mas eles estão adorando ao Senhor e glorificando a Ti da mesma forma. Então nós queremos mais uma vez, Pai, te pedir pelos nossos irmãos, pelas famílias, pedir a Deus que o Senhor livre, Pai, dessa doença. E quero especial, Pai, também nessa noite, pedir para os meninos ali da Vila Emanuele, que o Senhor possa cuidar deles também nesse tempo, ó Deus. Eles sempre participam aqui da escola dominical e agora não estão podendo vir também, mas esperamos, Pai, que no futuro próximo estejamos todos reunidos para honrar e glorificar o Teu nome. E, Pai, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Estamos aqui, Pai, porque nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, Pai. O Senhor deu o Teu Filho na cruz para nos salvar. E por isso nós estamos aqui, para Te agradecer, para Te adorar e dizer, Pai, que esta igreja ama o Senhor, Pai. Ama, Pai, a Tua palavra. Por isso nós estamos aqui. E queremos agradecer o nome santo, no nome poderoso do Teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Essa semana eu estava fazendo uns estudos. Eu estava conversando com um amigo, ele estava falando sobre a questão da salvação, e ele acha que não, a gente perde a salvação, porque como é que a gente pode fazer alguma coisa errada e pode continuar sendo salvo? Aí a gente foi ler a Bíblia, fui conversar com ele, fui explicando para ele, e glória a Deus que ele no final ele entendeu que nós somos salvos é pela graça. E não tem como a gente perder a salvação. E um dos textos que nós estávamos lendo é na questão do nosso advogado, da nossa propiciação, que é o que nos tampa diante de Deus pelos pecados que cometemos. Certamente nós cometeremos ainda pecados, porque nós estamos nessa terra, mas uma coisa é certa: nós temos Cristo Jesus, que é o nosso advogado. Então, na primeira carta de João, no capítulo 2, diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então, esse texto aqui já confirma claramente quem é que cuida de nós. O apóstolo Paulo também diz em outro texto, Romanos capítulo 7, ele confessa, miserável homem que sou, quem me livrará? Miserável, sou miserável. Então eu dependo exclusivamente de Cristo. Tudo na nossa vida vai depender de Cristo. Todas as coisas que nós fizermos vai ter que passar por Cristo. Porque uma coisa que eu falei com ele também é que se de fato a pessoa foi salva, porque nem sempre a pessoa ela pode ir na igreja, pode fazer alguns rituais, mas não confessou Jesus. E a Bíblia fala, que tem que confessar com a boca, no coração tem que se arrepender. Então esse jamais será arrebatado das mãos de Jesus, porque o Pai que deu cada um. Então o Pai sabe todas as coisas, e o que Ele fez é perfeito. E quero convidar os irmãos nesse momento para estar louvando a Deus.
chamar a equipe de música aqui, que é uma equipe única de música, é só um, é só um cantor. Mas o pastor vai trazer um hino para a gente. Vamos louvar, meus irmãos. Queria te convidar para você ficar de pé. Nós vamos cantar agora o hino de número 177. E aqueles que estiverem prontos para dizimar e ofertar na casa do Senhor, fiquem à vontade. Amém? Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus, firmes, firmes, firme nas promessas de Jesus. Orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos dá de sermos os filhos da sua promessa. Nós aguardamos, ó Pai, o cumprimento e a conclusão dela, que é habitarmos com o Senhor para todo sempre. A gente espera isso, ó Pai, ansiosos, porém não desesperados, porque sabemos que ainda há muito para ser feito nesse mundo e há muitas pessoas ainda para ouvir o Teu santo Evangelho. Mas nós, quando olhamos para todas as dificuldades da nossa vida, a gente deseja muito, ó Pai, estar com o Senhor, mas lhe aprouve definir quando é a sua volta. Diz a Tua santa palavra que nós não sabemos e que o Senhor ainda virá de surpresa. Enquanto aguardamos, ó Pai, só clamamos ao Senhor, que o Senhor nos dê orientação por meio do Santo Espírito para a gente viver de modo digno do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.
Louvar o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, mais uma vez. Nada, nada poderá ser. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado por essa certeza que o Senhor nos dá da sua eleição, da sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado,
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, porque somos homens que se quebrantam diante do Senhor. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. O Senhor é o nosso Deus soberano, guardador das nossas almas, da nossa vida, das nossas casas. De fato, ó Pai, contemplamos a Tua grandeza, a Tua santidade e como o Senhor é poderoso. E quando nos rendemos ao Senhor, ficamos cada vez mais conhecendo, ó Pai, esse grande amor que o Senhor tem por nós. E é por isso que nos ajuntamos, ó Pai, para contemplar a Tua glória e para adorar o Senhor em todo o tempo. E a gente clama ao Senhor que através do Teu Santo Espírito o Senhor possa, Pai, nos abençoar mais uma vez nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Você pode se sentar? Convidar o presbítero Célio para vir aqui orar pelos dizimistas e ofertantes. Senhor, nós te agradecemos neste momento pelos dízimos e ofertas que foram depositados. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, ó Deus. Sabemos que tudo, Pai, o Senhor tem provido na nossa vida, mesmo num tempo de tanta dificuldade, Pai, de tantas pessoas que estão aí desempregadas, pessoas que estão correndo, Pai, para o seu sustento. O Senhor tem cuidado de nós e não tem deixado faltar nada, Deus. Sabemos que tudo isso, Pai, é por causa da Tua boa mão. Então nós queremos neste momento, Pai, somente te agradecer, Pai, por tudo na nossa vida, por tudo, Pai, que o Senhor faz por nós. Obrigado, Pai, obrigado mesmo, Pai, porque sem o Senhor nós estaremos perdidos, Pai, nós estaremos desesperados nesse momento, mas pela Tua graça e pelas Tuas misericórdias que se renova a cada manhã, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Passar a palavra para o pastor. Irmãos, graça e paz para todos. E muito bom rever os irmãos, muito bom estar na casa do Senhor, nessa nossa segunda reabertura da igreja, né, e dos trabalhos da igreja, porque a gente começou, teve que parar, mas agora a gente retorna. Eu queria agradecer desde já os irmãos. A gente tem vindo à igreja alguns dias na semana e sempre os irmãos têm vindo e tragam as suas doações para as cestas. Então, de maneira que mesmo a igreja sendo impedida de funcionar, as pessoas ainda continuam abençoando o próximo. Isso é muito bonito de se ver, tá bom? Então, desde já quero agradecer a todos que têm se comprometido em trazer um pouco daquilo que o Senhor coloca na mesa de cada um, para a gente também poder abençoar outras pessoas. O texto que nós vamos meditar nessa noite é o texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 17 até o verso 25. Segundo livro de Samuel 5, do 17 ao 25. A palavra do Senhor diz assim: todos encontraram, meus irmãos? Hoje é fácil, né? Você clica no celular, já sai lá direitinho, está tudo certo. A palavra do Senhor diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza.
Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-á nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Obrigado, meu irmão. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeias por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de uma marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, nós clamamos pela tua ação agora sobre nós, quando nos colocamos diante da tua santa palavra. Essa é a palavra que liberta, essa é a palavra que edifica, que consola, que exorta, que traz paz. E a gente precisa do auxílio do Senhor para desfrutar de tudo isso que ela tem a nos oferecer. Portanto, Pai, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade em nós para falar de fato ao nosso coração, que a gente seja verdadeiramente fortalecido, edificado, Senhor Deus, pela tua palavra. Como o próprio Cristo disse certa vez, que não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. É isso, Pai, que desejamos nessa noite, ser alimentados, fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu queria aqui que a gente retornasse, na verdade é uma proposta minha, né? De retornar aquelas exposições que falavam sobre as batalhas de Davi, que eu fiz lá em março. Mais precisamente no dia 15 de março, foi o dia que eu fiz a última pregação nessa série, né, de pregações falando sobre as batalhas de Davi. Então já tem mais ou menos 3 meses que nós não falamos desse assunto, e a proposta nossa é então hoje trazer esse assunto novamente à nossa mente e tentar extrair princípios, valores da palavra de Deus para a edificação das nossas vidas, para o nosso fortalecimento. Então, algumas coisas, antes da gente passar de fato para a exposição das Escrituras, a gente precisa trazer a memória, haja visto que já tem 3 meses que a gente falou sobre esses assuntos, né? A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que o segundo livro de Samuel é uma continuação do primeiro. Beleza, fácil de perceber isso, né? Mas eu lembro uma vez que eu estava discipulando um rapaz na igreja, e um dia ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu li aquele livro de Êxodo. E eu falei: meu Deus, que livro é esse? E só depois, com o tempo, que eu fui perceber que o Êxodo, para ele falava Êxodo, né? Ninguém tinha explicado para ele isso. E até eu, como discipulador, fui meio falho nisso, né? Porque eu deveria ter o ensinado. Mas com o tempo depois ele aprendeu a falar a palavra certa. Mas o que eu queria trazer para os irmãos é que a gente precisa relembrar algumas coisas. 1 Samuel termina com a derrota de Israel, mais precisamente sobre o governo de Saul, né, para os filisteus. Então os filisteus entram em combate com Israel, e Israel perde para os filisteus. Acontece então a morte de Saul nessa batalha, e então a gente precisa entender que depois da morte de Saul,
o seu soldado principal chamado Abner, mas que rapidamente ele tenta estabelecer ou trazer um dos filhos de Saul para ocupar o reino. Lembre-se que nessa época o reino está dividido. Com a morte de Saul, Judá elege Davi como rei e Abner levanta Isbosete como o rei do reino do norte, né? Que é Israel, as 10 tribos que formavam a tribo do norte. Então preste atenção numa coisa, esse é o contexto do texto que a gente acabou de ler. Saul tinha morrido, se levantou um novo rei, mas esse rei não reina muito tempo sobre Israel. Lembre-se que essa é uma artimanha de Abner, né? Para tentar frustrar ou antecipar um plano que era superior a ele, que é o plano divino. Deus já tinha determinado que Davi seria o rei da nação de Israel, toda ela, tanto Judá como as 10 outras tribos. Então é preciso que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Abner levanta Isbosete, mas o que acontece? Abner e Joabe, que é o soldado principal do exército de Davi, eles têm uma briga, porque Abner mata o irmão de Joabe, né? Azael. E então Joabe decide matar Abner, e isso acontece de fato. E logo depois da morte de Abner, levanta mais 2 camaradas, um chamado Recabe, se eu não me engano, e um chamado Baaná, que são os responsáveis por assassinar Isbosete. Então o rei fica reinando sobre Israel somente 2 anos, enquanto Davi já estava reinando sobre Judá. E o que acontece? Depois da morte de Isbosete, o povo se ajunta para fazer então de Davi o rei sobre toda a nação de Israel. Então alguns teólogos vão dizer que cerca de 300 a 350 homens se juntam a Hebrom para festejar e coroar Davi rei sobre toda a nação. E de maneira muito gloriosa, o texto que a gente acabou de ler aqui é a primeira batalha de Davi como o rei de toda a nação de Israel, e ele está enfrentando então os filisteus. Então, dito tudo isso, conseguimos então perceber como andava a vida de Davi depois de viver quase 10 anos fugindo e se escondendo de Saul. Agora ele está vendo se cumprir na sua vida a tão sonhada promessa que Deus lhe tinha feito por meio de Samuel, lá quando ele estava ainda na casa do seu pai Jessé, apacentando as ovelhas. Ele está vendo o cumprimento dessa promessa se acontecer agora. Então, como a gente está olhando para esse texto, eu quero que os irmãos entendam então e tire algumas lições sobre essa situação da vida de Davi e sobre essa batalha, a primeira batalha dele como de fato o grande rei de Israel. Então veja as lições que nós podemos aprender aqui. A primeira delas: a boa notícia pode vir acompanhada de problemas, né? Essa é a boa notícia que Davi está recebendo. Ele está sendo coroado rei de Israel. De fato, a sua promessa, a promessa que Deus havia lhe feito, estava se cumprindo. Tudo aquilo que Deus havia determinado por meio daquela unção especial ali que Samuel tinha realizado sobre Davi, estava se cumprindo agora. Mas com essa promessa, com o cumprimento da promessa, veio também a ameaça dos filisteus. Veio as responsabilidades, né? Todo aquele que ocupa um lugar então de liderança, vem sobre ele também as responsabilidades de uma liderança. E nesse caso, no caso específico de Davi, era ter que enfrentar os filisteus. Diz o texto que logo ao ficar sabendo que Davi é ungido rei de Israel, o povo, ou melhor, os filisteus se organizam para a batalha e fala: vamos subir e vamos prendê-lo. Então veja que nesse sentido, o Senhor Jesus sempre disse para a sua igreja e para aqueles que o seguem, que a vida não vai ser fácil, que teremos problemas,
mas que Ele estaria juntamente conosco até os confins da terra, ou até o final dos tempos. Deus sempre nos mostrou isso, sempre falou isso para cada um de nós. Então a Bíblia diz que Deus havia escolhido um rei para si, um homem que era segundo o coração de Deus. Davi é a vontade de Deus em ação. Se vocês pararem para pensar isso, toda a história da unção de Davi e de como ele começa a crescer dentro do reino, primeiro tocando harpa diante de Saul, depois vencendo Golias, depois se tornando o capitão do exército, depois Saul começa a persegui-lo, ele foge, forma um exército de valentes para si mesmo, e ele continua investindo contra os filisteus, lutando as pelejas de Israel. Ele começa a crescer, e todo esse processo a gente consegue enxergar a mão de Deus conduzindo Davi para que se cumprisse a promessa de ser rei sobre todo Israel. Então eu preciso também que você perceba o contraste existente entre Saul e Davi, os dois reis, né, que inauguram o tempo do reinado de Israel. Até então era Deus quem governava diretamente o povo. Então o povo fala: não, nós não queremos mais ser assim, nós queremos ser como os demais povos, e a gente quer um rei que nos conduza. E o povo escolhe, tendo os princípios da escolha, os paradigmas, os critérios de escolha, os critérios humanos, né? Então se escolhe Saul, que é um homem bonito, viçoso, que é um homem de boa aparência, mas Deus havia escolhido para si um homem que era segundo o seu coração, um homem cheio do Espírito. Então esse contraste também a gente precisa entender, para que fique vivo no nosso coração, na nossa mente, a ideia de que Deus está por trás de todo o processo na vida de Davi, para que a gente não foque os olhos somente em Davi, porque Davi era pecador como eu e você. A diferença era o Deus que estava por trás da vida de Davi, o Deus que realizava as coisas usando Davi para o bom fim de todas as coisas. Então perceba que mesmo Saul perde o seu reinado exatamente enfrentando os filisteus. Depois de ser ungido rei, ele desobedece uma ordem de Deus, e Samuel vem e diz: ó, está rasgado hoje o teu reinado, não vai subsistir. E agora, na mesma condição, Davi é aquele que nos ensina, através de duas coisas importantes ainda, que eu ainda quero citar aqui, mas Davi nos ensina como obter esse sucesso no reinado, e para tanto é preciso obedecer a Deus. Duas coisas ainda queria destacar aqui. Primeiro, a notícia ela é muito boa. Como eu já disse aqui, Davi passou cerca de 10 anos se escondendo de Saul, sabendo que Deus o tinha escolhido como rei de Israel. A gente não consegue esperar hoje em dia, né, um vídeo carregar no celular por muito tempo. Davi esperou 10 anos, na verdade mais de 10 anos, e ele aguarda isso ansiosamente. Eu até consigo enxergar Davi aqui suspirando, e depois de ungido o rei, falar: ó, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar no que o Senhor fez, o que o Senhor disse, valeu a pena ser fiel a Deus. Então, de fato, agora a gente percebe a estrela de Davi começando a brilhar, em se tornando o grande rei de Israel. Tanto é que é dele que vem o nosso Senhor Jesus. Tanto é que a promessa feita a Davi é de que a sua casa sempre estaria sentada no trono. E a gente vê a promessa se cumprindo em Cristo Jesus, que hoje está à destra de Deus, descendente de Davi. Uma segunda coisa a se destacar aqui é que a ameaça também é muito grande. Quando você lê a história de Israel, é recorrente os filisteus se levantando contra o povo de Deus,
os filisteus se levantando e pelejando guerras contra Israel, contra Judá, investidas, saques, várias coisas os filisteus fazem. Para vocês terem a dimensão da maldade dos filisteus, diz que na última batalha contra Israel, quando Saul morre, eles pegam Saul e os seus filhos, arrancam a cabeça deles e penduram eles num muro, numa região lá do território deles, para que todos contemplem o quanto eles eram poderosos. Então perceba que a ameaça também é muito grande. A notícia é boa, o Senhor cumpriu a sua promessa, sou o rei, de fato aconteceu aquilo que Deus tinha dado, mas a ameaça também era muito grande. Os filisteus estão enfileirados diante de mim, eles ouviram falar. É interessante isso, o escritor de 2 Samuel diz, eles ouviram falar que Davi tinha sido ungido rei, e subiram para pelejar contra Davi. E tem algumas coisas também que são bastante interessantes aqui, porque Davi, dá para a gente perceber a raiva que os filisteus estão de Davi, por conta do fato de o próprio Davi ter se escondido no meio dos filisteus, quando Saul estava o perseguindo. Os filisteus o protegeram nesse sentido. O próprio Davi diz, é fato que se eu me esconder lá no meio dos filisteus, Saul não vai me procurar lá. Então, de certa forma, os filisteus ofereceram segurança para Davi. E agora eles estão indignados com o que Davi, ou com o que está acontecendo com Davi. Então, essa primeira parte do texto precisa ser aplicada na nossa vida, entendendo que a história de Davi nos mostra como Deus está sempre no controle das coisas, totalmente, mas que as nossas vidas nunca estão isentas de passar pelas grandes dificuldades da vida também. Deus tem uma promessa para nós, e Ele a cumpriu, a salvação, a redenção, a limpeza de todos os pecados. Ele cumpriu isso, e ainda há uma outra promessa, que é de que Ele vai nos buscar. No entanto, até a chegada desse dia, a gente ainda vai passar por problemas, mas o desfecho da batalha de Davi, que são filisteus correndo e o Israel correndo atrás deles, mostra o quanto o nosso Deus é glorioso, poderoso, e que vai nos guardar em todas as nossas dificuldades. Segunda lição que a gente aprende aqui com Davi: Davi não se acovardava diante dos problemas. Veja o verso 17, finalzinho do verso 17 e o verso 21, até o verso 21 na verdade. Davi, para prender Davi, ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus. E aí a batalha se inicia. Mas presta atenção numa coisa: quando os filisteus ficam sabendo que Davi é ungido rei, eles vão em busca de Davi, mas Davi também fica sabendo que eles estão vindo atrás dele, e a atitude de Davi é de lidar ou de enfrentar esse problema, e não de se acovardar, e não de fazer de conta que ele não existe, não de tentar pôr panos quentes em certas situações. É bem verdade que em algumas situações é melhor a gente fugir do embate, a gente não bater de frente, mas a grande verdade também é que em certas situações, quando a gente não as resolve de fato, a gente vai enfrentar aquele problema para o resto da vida. Para o resto da vida. Eu percebo essa dinâmica acontecendo, por exemplo, nos casamentos. Enquanto o casal não senta e os dois decidem enfrentar o problema, aquele problema vai sempre, ele dá uma pausa para o descanso, volta de novo e aflige a vida do casal. Depois dá uma pausa, ele se levanta de novo, aflige, porque não se decidiu lutar contra esse problema, não partiu verdadeiramente para a batalha, para resolver essa questão. Davi não faz isso. E Davi já tinha consciência. O próprio Golias, era um filisteu,
e ele já tinha resolvido um problema uma vez. Ele sabia que Deus iria o abençoar, ia capacitá-lo a lidar com aquela situação. Mas eu queria destacar aqui, na verdade, 4 ações que Davi pratica aqui, que são, pelo menos no meu entendimento, primordiais para que os homens enfrentem todos os problemas da vida. Cada um deles. Primeira atitude de Davi aqui é ele decidir lutar. Ele ouve que o pessoal está vindo atrás dele e ele organiza o seu exército. Lembre-se que faz pouco tempo que ele foi ungido rei sobre toda a nação de Israel, e ele tinha, na sua unção, tinha passado 3 dias de festa com 350, mais ou menos 300 a 350 mil líderes de Israel. E quando ele fica sabendo que o pessoal está vindo atrás dele, ele precisa se organizar o mais rápido possível para lutar essa batalha, para enfrentar os filisteus. Ele decide lutar. Ele vai de encontro. 1 Coríntios, ou 1 Crônicas, na verdade, capítulo 14, que descreve essa mesma história aqui, diz que Davi se levanta e vai de encontro aos filisteus. Ele decide lutar contra o inimigo. Nesse sentido, Davi precisa ser o nosso exemplo. A gente precisa parar com essa ideia de que enfrentar problemas é ruim. Há muitos anos atrás eu li um texto que tratava sobre problemas dentro da igreja, problemas com pessoas, né? Pessoas que não se davam bem umas com as outras, e de como que todo o pastor usava a dinâmica exatamente errada, que era de tentar apaziguar as coisas, né? Ou então ia para o irmão e falava: não, meu irmãozinho, você tem uma benção aqui na igreja, fica quietinho e tal. Ou então ia para o outro, né, e falava: não, meu irmão, o cara de lá que está errado, você está na razão, mas vamos orar, tentando pôr panos quentes nas coisas. E o autor desse texto fala exatamente o contrário. Fala assim: como que nós vamos evidenciar os frutos do Espírito de amor, alegria, paz, benignidade, a sabedoria que a gente recebe do Senhor, se a gente não lida com os problemas, se a gente não trata os problemas? Como que o marido que casou e que se converteu, como que ele vai edificar o seu lar agora, mostrando para a esposa, mas principalmente para Cristo, que ele mudou e não é mais um homem ríspido, impaciente, mas pelo contrário, ele agora é longânimo, se ele não enfrenta os embates com longanimidade? Não tem como evidenciar os frutos do Espírito. É aquela ideia de a gente pedir sabedoria para Deus, né? E então Deus nos dá situações para a gente ser sábio e a gente despreza as situações. Então o que Davi está fazendo aqui é arregaçar as mangas, é partir para cima, é lidar com os problemas sem temor, confiando no Senhor. E por vezes a gente percebe que essa dinâmica ainda não é usada na vida das pessoas, ou até mesmo das nossas, quando a gente teme os desafios ao invés de enfrentá-los. Tem uma palavra, uma frase, né, que ficou muito conhecida no seu tempo, que agora está em voga por conta daquele assassinato daquele negro, né, em Minneapolis, se eu não estou me enganado. O nome dele é George Floyd, né? Um policial. Se fala de um abuso de autoridade, que é oriundo de racismo. Então, agora ficou muito conhecida essa frase, mas essa frase é de Martin Luther King. Ele diz assim: o que mais me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso precisa fazer sentido para mim e para você também. Quando a gente se cala diante dos problemas, a gente está se acovardando diante deles. Então o cristão, ele precisa ser aquele que está pronto para resolver tudo que precisa ser resolvido. É claro, né? Usando os frutos do Espírito. Amor, né? O qual o maior deles é o amor, o apóstolo Paulo, né? Se vocês procuram os dons, procurem na verdade o amor, que é o maior deles. O restante vai passar, mas o amor não passa, tá? Então perceba que Davi está fazendo algo aqui que é muito, mas muito rico para nós, que é enfrentar
os seus problemas. A segunda atitude louvável de Davi aqui é consultar a Deus. Ele não vai resolver esses problemas sem consultar ao Senhor, sem saber o que o Senhor diz a respeito disso. Ele precisa saber ou receber a orientação de Deus para que ele possa de fato fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Tem coloquei uma frase aqui que eu não podia esquecer nunca, estando falando desse texto, e o que eu queria que você prestasse atenção: a forma com que encaramos os nossos problemas refletem que tipo de Deus nós temos, que tipo de Deus nós cremos. A forma que você lida com os seus problemas evidenciam qual é o seu Deus. Se eu não lido, não enfrento os meus problemas, está refletindo de que a minha fé não alcança a ideia de que Deus pode me orientar ou até mesmo intervir de maneira sobrenatural nos meus problemas. Eu lembro de um certo tempo, uma questão que aconteceu aqui comigo mesmo na igreja. E aí depois de um tempo a pessoa, comentei com ninguém, fiquei caladinho, uma pessoa falou comigo assim: pastor, mas o que aconteceu que essa questão aqui da igreja foi resolvida? E eu disse para ela assim: minha irmã, não sei, eu sei que eu fui para casa e orei, e quando nós voltamos aqui estava resolvido o problema. Uma boa maneira da gente enfrentar problemas é exercitando a nossa disciplina de oração. Porque quando a gente ora, colocando essas coisas diante de Deus, ou pedindo o conselho de Deus, a gente está expressando a fé de que Deus, o nosso Deus, o Deus das Escrituras, é um Deus que não está distante, que Ele não está separado de nós, mas que Ele pode sim resolver e intervir em todas as situações que nós temos. É uma coisa que eu até comento às vezes com a Maíra, e que às vezes me incomoda bastante. Eu preciso direto apresentar isso diante de Deus. As pessoas ficam doentes na igreja, e elas ligam para a Maíra, que é médica. Nunca ligaram para mim, que sou pastor. Sabe por quê? Porque a grande maioria das vezes a nossa fé só alcança de que um médico pode nos curar. E eu não estou dizendo que eu sou aqui o curandeiro, mesmo porque eu nunca curei ninguém. Mas por vezes a gente faz isso. Por que a gente faz? Por que a gente age assim? Porque a gente ainda não conseguiu internalizar uma fé que compreende que Deus pode. Ou então, antes mesmo de você ligar para algum médico ou procurar alguém, ore a Deus. Eu lembro uma outra vez que eu fui pregar numa congregação na Aparecida de Goiânia, e aí terminei o sermão, aniversário da congregação, aquele negócio, festa no final, e eu estou vendo lá no final do corredor uma fila de gente, uma atrás da outra assim. E eu fiquei empolgado, falei: rapaz, hoje vai ser igual no tempo meu de assembleia, né? Terminou o culto, ainda vou orar por cada um. A fila era para falar com a doutora gastro Maíra. E não que eu fique incomodado com isso, mas por vezes a gente precisa refletir nisso. Refletir. E eu não estou dizendo para ninguém ir catar os remédios, jogar fora, deixar de ir em revisão de médico, em consulta. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que antes de tudo, consulte o Senhor. Antes de tudo, consulte o Senhor. E esse Senhor não necessariamente precisa ser o seu pastor, né? Consulte o Senhor, fale com Ele, busque saber o que Ele pensa, fale com Ele, apresente a Ele. Então Davi faz isso, consulta. E, gente, isso é tão comum que chega a ser desinteressante na vida de Davi. A gente está ansioso por grandes revelações, por grandes episódios. A gente está ansioso por coisas hiper sobrenaturais, né? O que Davi faz é simplesmente consultar o Senhor. Não tem nada de muito grande nisso. Isso é frequente na vida de Davi. Mas por vezes a gente está esperando algo muito maior, muito mais espetaculoso.
Não, consulte o Senhor nas suas pelejas. Ore, fale com Ele. Uma outra atitude de Davi que é louvável aqui, que Davi glorificou a Deus. O nome do lugar, né, que se dá a batalha, fala ou atribui glórias a Deus. Então veio Davi, verso 20, a Baal Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim. Essa palavra, essa expressão Baal Perazim significa exatamente isso. O Senhor rompeu como fontes de água que rompem e que espalham água por todo lugar. Eu até usei essa mesma ilustração aqui pela manhã. Nós não somos cavadores, né, de poço artesiano, de nada disso. Então a gente não tem muita dimensão do que acontece, né, o que está acontecendo nessa batalha. Mas se você já foi pregar um prego lá, um quadro na parede da casa e acertou exatamente um cano, você sabe o que é um romper de águas. Aquilo começa a jorrar e não tem como parar e estancar aquilo. E dá um certo desespero, até que você lembra que tem um registro em algum lugar que fecha aquela água. A água corre. E a imagem que Deus, através da sua palavra, quer que você creia é que Ele pode estourar com tudo aquilo que representa o inimigo na sua vida. Ele pode pôr tudo no chão. Ele pode dizimar tudo isso. Ele tem poder para isso. Por isso que é justificável a gente consultá-lo, a gente falar com Ele, porque nele há poder para resolver essas coisas. Então eu preciso te encorajar a enxergar o Deus que está por trás de Davi aqui. É um Deus que tem poder para dizimar exércitos. Então, diante de todas as dificuldades da nossa vida, a primeira pessoa que precisa ficar sabendo sobre elas é Deus. Mesmo que a gente esteja cansado de saber que antes que saia a palavra da nossa boca, Deus já conhece toda, e que Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele sabe o que está acontecendo com a gente, mas Ele quer, Ele deseja ouvir isso dos nossos lábios, que a gente o consulte, que a gente fale com Ele, que a gente busque a orientação dEle para resolver nossos problemas. E a última atitude de Davi, que é louvável aqui, Davi está comprometido somente com Deus. Olha o verso 21, os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens o levaram. E no texto paralelo de 1 Crônicas capítulo 14 diz que Davi e os seus homens os queimaram. Isso mostra o quanto Davi estava comprometido somente com Deus. E eu creio aqui que Davi já tinha aprendido com histórias passadas de Israel. Por exemplo, o pecado de Acã, que pegou dos bens, né, da capa babilônica, dos ciclos de prata e de ouro, e que ficou encantado com aquilo e trouxe para si. E Deus fez a nação de Israel perecer por conta desse pecado, desobediência. Davi também tinha aprendido com o próprio Saul, que tinha desobedecido e tinha sido destituído do reinado por conta da sua desobediência. O que ele está fazendo aqui é livrar o povo dessa possibilidade de se render a outros deuses, como tão frequentemente também acontecia na vida de Israel. Então ele põe fogo em tudo, para acabar com tudo, expressando assim o seu compromisso com Deus. E por fim, a última lição que a gente pode aprender com Davi nesse texto: contra os problemas persistentes, use estratégias diferentes. O verso 22 e o verso 25 mostram que Deus usa uma estratégia diferente para de fato acabar com a peleja entre filisteus e Israel, pelo menos nessa parte da história a qual Davi era rei. Então o exército filisteu ele é muito poderoso, já disse isso aqui, mas é interessante que a estratégia de Deus é diferente, mas a relação de Davi com Deus diante do problema continua sendo o mesmo. Diz o texto que mais uma vez Davi consulta o Senhor. Mais uma vez ele expressa que tem fé num Deus que altera todas as condições no presente,
que Ele não é um Deus que fez uma promessa para nós e que largou o mundo à deriva, deu corda no mundo e deixou ele funcionando por aí. Não, Ele é um Deus que muda a sua história no hoje, no presente, aquilo que você está passando hoje. Ele tem poder para curar, para resolver, para limpar, para sanar. É preciso a gente crer nisso. E Deus dá uma estratégia diferente para Davi. Davi pergunta: eu vou contra os filisteus novamente? Deus fala: não vai mais agora enfrentá-los no frente a frente. Rodeia por trás, e quando ouvires a copra das amoreiras, né, um estrondo de uma marcha, aí você pode atacar, porque é Deus que passou adiante de vós. E o texto é tão claro em mostrar a evidência do poder de Deus em toda a situação, que Deus fala para ele: ó, você vai por trás, mas não dá a entender aqui que a estratégia de ir por trás é que garante a vitória, mas sim o exército do Senhor que passa adiante. E aqui tem uma briga teológica nisso. As pessoas não conseguem chegar a uma definição exata do que foi que aconteceu, mas o texto fala de um som de marcha na copa das árvores. E eu penso que, tendo por base em tudo que Deus já fez nas Escrituras, eu penso que esse som já foi o bastante para desbaratinar os soldados filisteus. Então, quando Davi entra para a peleja, ele já entra com 2 gols de diferença, porque Deus tinha intervido na história, no presente de Davi. Então, o que resta, e a gente vê quão grandiosa foi essa ação de Deus, que a batalha é diferente. Na primeira batalha, Davi vence, não tem um registro de muita coisa, está tudo certo. Mas na segunda batalha, diz que Davi ainda persegue o povo filisteu por cerca de 30 quilômetros, de Geba até Gezer. Vê como que é diferente essa batalha. Deus usando uma estratégia diferente. E pense também e aplique essa questão para a sua vida prática. Problemas persistentes precisam de estratégias diferentes. Cada um de nós aqui sofremos na carne um pecado ou com um desvio de caráter nosso que é recorrente. Sabe aquele irmão que está sempre numa reunião, e aí você fala assim: e o fulano de tal sumiu, o que aconteceu? Aí o irmão começa bem, né? Ele começa bem, fala: não, o irmão está tudo certo, tá, mas você sabe o que está acontecendo agora na casa dele, na vida dele? Aí lá vem, né? O pecado da língua, né? Que é capaz de incendiar. É um membro tão pequeno, mas é capaz de produzir tanta destruição, que a Bíblia fala que a gente precisa aprender a dominar. Então veja como que essas coisas podem ser recorrentes. Talvez não seja o seu caso o falar demais, mas tem sempre alguma coisa que fica nos fustigando. E eu penso na imagem do apóstolo Paulo, quando ele fala do espinho na carne, que fazia Paulo padecer. Pense no que é isso. E se tudo que você tem feito não resolve até hoje, é preciso uma estratégia diferente. Contra problemas recorrentes, é preciso estratégias diferentes. E o nosso Deus é capaz de resolver esses problemas. Então nós meditamos hoje, mais uma vez, em uma das batalhas de Davi. Vimos muitas coisas importantes. Davi decide lutar, isso precisa trazer renovo para a nossa alma diante de todos os problemas que temos. Davi consulta a Deus antes de cada uma dessas suas pelejas. Busque em Deus qual é a orientação para ele lutar, como você deve lutar. E lembre-se que Davi é um pecador como eu e você, porque no que diz respeito a consultar a Deus, ele falhou em muito tempo, e muitas vezes. Lembre-se, né, do pecado com Batseba. Se Davi tivesse parado para consultar a Deus, né, qual que seria a resposta? Senhor, vi uma mulher bela, casada. Com certeza ele teria ouvido um conselho do Senhor, falando: Davi, isso é pecado.
Ou então quando Davi decide trazer a Arca da Aliança para Israel, né, que estão alguns textos para frente desse aqui que nós lemos, e que ele decide arrumar um carro de boi e colocar a arca em cima e dá tudo errado, e depois Davi percebe que não tinha consultado o que Deus tinha ordenado para aquela situação. Mas nesse episódio aqui, Davi, por 2 vezes, consulta ao Senhor. Então Davi entende que contra problemas recorrentes precisamos de estratégias diferentes. Buscar a Deus e a orientação de Deus é presente em cada um dos desafios que Davi enfrentou aqui, e que também precisam ser a nossa estratégia principal, buscar a orientação de Deus. Mas eu queria concluir hoje chamando a atenção para a soberania, fidelidade e poder de Deus. Essas 3 coisas. Deus conduziu a vida de Davi em todos os aspectos, em todos eles. Davi tinha vencido leões, leão, urso. Davi tinha vencido perseguição de Saul, Golias, e agora estava vencendo a sua primeira batalha como rei de Israel. Deus governou cada centímetro disso tudo que aconteceu. Tudo o que vivemos é permissão de Deus. Deus nos governa literalmente. Deus está no controle de tudo. Não pense que algo que aconteceu contigo foi furtivo à soberania de Deus. Deus, na sua fidelidade, não volta atrás naquilo que prometeu. A gente viu isso na vida de Davi. A promessa de rei sobre Israel tinha sido feita e Davi começava a experimentar dessa promessa. Temos também promessas para nossas vidas. Promessa de vida eterna, promessa do retorno do nosso Senhor, promessa de não sermos mais afligidos pelo pecado que habita em nós. Tem uma coisa mais gloriosa do que isso? A gente pensar nos céus, como foi a proposta da nossa escola de EBD, nesse domingo, pensar nos céus e ver o quanto é glorioso o fato de lá a gente não ser mais invejoso, iracundo, injusto com ninguém. A gente está plenamente satisfeito, sem murmuração. Pensa no quanto isso é glorioso, isso é céu. E que a gente pode começar a experimentar disso aqui, quando a gente se coloca diante de Deus em redenção, em rendição, deixando com que Ele verdadeiramente governe nossa vida. E por fim, crer no poder de Deus. O poder de Deus foi quem livrou Davi e quem deu capacidade para Davi vencer essa sua primeira batalha como o grande rei de Israel sobre os filisteus. O poder de Deus é o que garante que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. É preciso crer nisso, meus irmãos, para a gente começar a levar uma vida de descanso em Deus, de saber que a gente vai ter problemas, mas com Deus passaremos por eles. Com Deus passaremos por eles. Então veja como que Davi nos ensina tanta lição aqui, mas o Deus que está por trás de Davi é que é a base da nossa fé. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos livra de todo mal. E hoje estou muito, mas muito contente dessa nova reabertura, né, dos nossos trabalhos, porque a gente viveu parte desse cuidado de Deus. Eu sei que muitos irmãos não sabem, aqueles que estiveram aqui pela manhã já estão sabendo, mas a gente teve que fechar a igreja, porque a Maíra foi positivada com o Covid-19, tomando todos os cuidados, e eu sou testemunha disso. Uma fatídica reunião que ela teve que comparecer, uma semana depois ligaram para ela e falou: ó, pessoal que estava naquela reunião, está todo mundo fazendo o teste, está dando positivo, é preciso que você faça também. Então, depois de uma semana, muito provavelmente todos nós lá em casa já estávamos também contaminados. A gente não fez teste para comprovar isso, mesmo porque a indicação de teste, como a gente vive num sistema de saúde tão precário, a indicação de teste é para quem tem sintomas. É para quem já está falta de ar, então você vai lá, faz o teste, positivado, você agora
mas deu positivo pela graça de Deus, não sentimos nada. E eu não estou dizendo que aquele cristão que foi acometido pelo Covid-19 e que padeceu, que Deus não cuidou dele. Lembra que Deus é soberano. Deus também estava com ele e era projeto de Deus isso ter acontecido. A gente precisa aprender com essas lições, saber o que Deus tem para nós. Mas quando a gente olha para a vida de Davi, todo o mal que padeceu, mas o Senhor cumpriu toda a promessa que ele estabeleceu. Na sua casa não faltará quem se assente no trono. Cristo está sentado no trono até hoje. E tu serás rei sobre Israel. O texto que a gente acabou de ler, falando sobre Davi, como rei de toda a nação vencendo a sua batalha. Esse é o Deus que a gente precisa servir. Esse é o Deus que a gente precisa buscar. Um Deus que é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como diz o apóstolo Paulo. Vamos orar? Senhor, nós clamamos para que essa fé, Pai, que é o próprio dom do Senhor, que vem do Senhor, que ela venha também sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para que a gente possa lidar com todas as adversidades e dificuldades, tendo um Deus poderoso do nosso lado, sabendo disso, estando convictos disso, de que Deus sim está a pelejar por nós. Por mais que com nossos olhos a gente não contemple que o Senhor está lutando em nosso favor, e por mais que a gente não consiga perceber a vitória que o Senhor está nos dando, mas que o Senhor nos dê a convicção de que o Senhor não nos abandonou e nem vai nos abandonar nunca. Que a sua promessa é de que o Senhor está conosco. Sua palavra fala que nós, igreja, somos o corpo do Senhor. E esse corpo, ele é perfeitamente ligado, de maneira que nenhuma parte se separa. Como a gente viu aqui no início da nossa liturgia, o Senhor está conosco. Estamos nas suas mãos e nada pode nos separar de Ti. O problema, Senhor, é que o pecado que habita em nós, por vezes nos leva a desconfiar ou ter uma fé pequena que não alcance a dimensão de quem é o nosso Deus. Nós clamamos ao Senhor, Pai, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aumenta a fé da nossa igreja. Aumenta a fé dos nossos irmãos, ó Pai, que estão enfermos, para que eles possam clamar ao Senhor, crendo que Deus pode curá-los. Aumenta a fé de todo aquele que tem passado por necessidades financeiras, sabendo que a promessa do Senhor é de que o justo não vai ficar desassistido. Aumenta também a nossa fé, Pai, para que nós vislumbremos, ó Senhor Deus, a grandeza daquele que nos aguarda. Os céus que o Senhor assegurou para nós, a vida eterna. E se o Senhor, e no Senhor, há um poder tão grandioso para assegurar isso a homens falhos, pecadores como nós somos, no Senhor há poder para ser feito tudo. Aquece-nos na fé, Senhor Deus, e fale ao nosso coração, nos alimente durante toda essa semana com tudo isso que a gente meditou aqui hoje. Nós clamamos e que o Espírito Santo do Senhor continue a ter liberdade no nosso coração para executar a Tua boa obra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha, Petra, a bênção.
Aguinaldo, daí mesmo, fique de pé, estenda suas mãos sobre a igreja, presbítero Aguinaldo. Com o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar, tem 2 avisos para os irmãos, não dá. Para os irmãos. Primeiro, a partir do próximo domingo, nós ainda teremos essa transmissão aqui, tá certo? Ao vivo. No próximo domingo nós temos 2 pregadores especiais, né, que fazem parte da história da nossa igreja, que vão estar pregando aqui no próximo domingo. Presbítero Célio pela manhã, na EBD, nosso pregador. Presbítero Hélio à noite, culto à noite. E então essa dinâmica de termos culto pela manhã e à noite, ela só vai acontecer mais no próximo domingo. Depois disso, vida normal. EBD vai acontecer aqui. É claro que nós orientamos todos os irmãos que fazem parte do grupo de risco, apresentam alguns sintomas. Você não deve vir à igreja. A gente sabe que isso é um cuidado, é um zelo, como a gente viu, né? Que isso não está longe de nós, tá? Então, precisa mesmo ter esse cuidado. Mas a gente também entende que a igreja precisa continuar. A igreja precisa arregaçar as mangas e continuar no trabalho, sendo bastante prudente em tudo aquilo que vai fazer. Então, próximo domingo a gente ainda vai ter essa dinâmica ainda de pregação, culto de manhã e culto à noite, até porque a gente ainda entende que tem algumas pessoas que não conseguem vir à noite, mas que querem vir ao culto, e então podem fazer isso pela manhã. Mas a gente já começa a se preparar para a gente voltar com a nossa programação normal, guardando todos os cuidados. E é isso. Mais uma vez agradeço os irmãos, aqueles que têm trago as suas doações, mas também quero incentivá-los, tá? A gente está tendo uma demanda muito grande de pessoas que estão precisando e pessoas que estão esperando a gente aqui na porta, por vezes. Que sabem que culto de oração é quarta-feira, a pessoa está aqui na porta esperando a gente, pedindo algum auxílio. Então, os irmãos puderem, tragam, e eu creio que isso tudo vai passar o mais rápido possível, e a gente vai continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, vão em paz, sem lanche, sem abraço, mas com muito amor e com muita saudade de todos vocês. Vão em paz.